Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa tarde a todos. Com muita alegria, iniciamos a nossa segunda mesa do grupo de Epístolas Modernistas. Apresentação feita em 4 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, FLI Itabira. Carlos Drummond, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Joaquim Olegário e Maxandro Soares. Mediação de Sandra Duarte. Esta ocorre em um lugar aberto, perto de uma grade de metal. Há um pequeno palco onde os palestrantes conversam. Cadeiras foram dispostas na frente do mesmo para os espectadores. De trás do palco há um grande telão que ocupa quase toda a dimensão do palco. No telão está o nome do evento, o seu design de tom branco sujo e a intérprete de Libras, uma mulher negra de cabelos presos e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo dito. Em cima do palco há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Maxandro Soares, um homem branco, de cabelos curtos rente à cabeça, de tom grisalho. Ele traja camisa polo preta e calça jeans clara. A segunda pessoa sentada é Sandra Duarte, uma mulher negra, de cabelos cacheados castanhos, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja regata preta, calça bege e leva no pescoço um colar com um grande pingente dourado. Usa óculos retangulares de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Joaquim Olegário, um homem branco de cabelos cacheados castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Possui cavanhaque de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões preta, estampada de branco e calça jeans. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se Terceiro FLI Itabira. Já melhorou, já não vai fazer 6 meses, 1 ano de pintura. E logo depois vem o cinema. E aí o cinema traz, com os irmãos Lumière, liberdade de roteiro, liberdade de pensamento. E aí é cunhado um termo chamado avant-garde, né? Vanguarda, pelo pensamento que não precisa mais ficar preocupado com um pensamento acadêmico. Então, não quero mais pintar igual, não tenho que ficar preso às escolas técnicas de pintura, ao academicismo. Posso criar, mas eu crio a partir de um pensamento inovador. Então, a vanguarda é inovadora. Então, nós estamos falando de fim do século XIX, início do século XX, e chegamos, então, no primeiro quinto, né, 1922, aqui no Brasil. Então, o Brasil já começa a ter um pensamento modernista por causa de 2 mulheres, né, que vocês já conhecem, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Tarsila vai para a Europa estudar e volta cheia de ideias. E volta falando, ó, Mário, vamos botar o terror no Brasil, mas, para isso, eu preciso comer a minha cultura, que é o movimento antropofágico. Então, comer a cultura é parar de copiar lá fora e criar uma cultura brasileira. Para isso, vai mudar a literatura. Eu vou ter que considerar o contexto histórico para criar uma literatura legítima nossa. E aí Drummond entra, né, com o que nós já conhecemos, com a pedra no meio do caminho, que é uma coisa totalmente estranha, e aí começa o trabalho literário dele. Então, considerando só esse primeiro preâmbulo, desculpa se eu fui um pouco, se eu alonguei, só para vocês entenderem onde é que nós estamos e como que é importante essa amizade. Tá bom? Então, isso feito, eu gostaria que meu amigo Joaquim e meu amigo Max falassem cada um sobre o contexto histórico desse período, do início, porque isso vai ser importante no nosso diálogo, e o contexto literário. Fiquem à vontade, por favor.
Boa tarde a todo mundo aqui presente. Agradecer bastante a presença. Tá ligado? Então, boa tarde novamente. Muito prazer ver carinhas tão frequentes aí no nosso cotidiano, que a gente fala que são alunos, mas são amigos também, né? Que a gente vai construindo ao longo de nossa trajetória. Sandra, Max, novamente. Como diz o Bandeira, o próprio Mário, em relação ao Drummond, né? Que a amizade não fique somente presente dentro da interseção poética, mas que se extrapole isso, antes de qualquer coisa. E assim eu faço com vocês que, no nosso caso, a nossa interseção foi o quê? A educação, e aqui estamos aqui também compartilhando dessa mesa. Pois então, dentro desse contexto, uma coisa muito importante a gente pontuar é justamente as variantes do que a gente tem desde a formação do Estado brasileiro, da ideia de buscar uma identidade nacional. Se no primeiro momento, ao longo do XIX, como Sandra colocou, o que a gente vai ter como principal elemento da construção dentro de um contexto de artes plásticas, que são as escolas de belas artes, dentro do início do século XX, sobretudo na segunda fase da República Oligárquica, que a gente vai ter duas fases aí, em algumas perspectivas historiográficas, uma de solidez por parte das elites agrárias que comandam o Brasil, dentro daquela conjuntura do café com leite. Mas quando Sandra coloca a década de 20, eu tenho uma questão de um divisor de águas, onde a perspectiva urbana, que ainda é pequena no Brasil naquele contexto histórico, mas que se começa a colocar como algo o quê? Como algo de presença, como algo mais ativo, e o movimento modernista vem dessa trajetória a partir de 22, como você colocou muito bem. E uma coisa muito importante também, dentro dessa conjuntura da República Oligárquica, é como eles, não somente através da poética, mas trazendo as suas angústias dentro do seu cotidiano, trazendo todas as suas reflexões dentro desse processo de amizade, o que eles vão sentir da realidade política e social no Brasil e que, posteriormente, vai ser refletido também dentro da conjuntura poética desses autores, que eu acho muito bacana. Ou seja, da amizade, das angústias, os compartilhamentos mesmo que a gente tem sobre a própria natureza da vida mesmo, e isso contribui bastante para esse elo de amizade e a construção poética deles. Que bom que o Joaquim está aqui para falar do contexto histórico, né? Porque eu me resguardo a falar da literatura e das cartas, né? Mas, antes disso, né, cumprimentando nossos presentes aqui, eu vejo várias facetas de momentos diferentes de amizade, alguns que passaram pouco tempo, outros de mais tempo, e isso se reflete nas literaturas dos dois aqui dentro que a gente vai falar. Mas, aproveitando essa situação desse primeiro, como diz Sandra, nesse preâmbulo, né, e aproveitando que o Enem, né, amanhã, que vocês serão abençoados, como sempre, né? Lembrando que isso é muito claro nas duas epístolas que a gente vai falar aqui, nas ideias de carta. O Mário de Andrade é aquele grupo teórico, e eu ouso dizer que ele é descentralizado, porque ele é realmente teórico, ele é estudioso, ele é pesquisador. Então, ele faz com Drummond aquilo que a gente espera de um grande, vamos pôr assim, conselheiro. Né? Ele é um conselheiro de Drummond, ainda mais que Drummond vê como uma grande referência. Né? E a gente vai ver isso logo, inclusive nos 5 primeiros anos das cartas entre os dois, né? São 5 anos bem pessimistas de Drummond para o próprio Mário de Andrade. Mas, voltando ao contexto de preâmbulo, o modernismo acaba, a Semana de Arte Moderna acaba e começa, né? São 5 grupos que se dividem, vamos pôr assim. E Drummond, ele vem mais de segunda fase, então ele é muito individualista, e é a característica mesmo deles fechado. Então, por isso que ele tem essa produção tão vasta e vai se dividindo em fases para estudar o grande poeta. Né? Então, você imagina a responsabilidade de se estudar o Drummond, porque ele se individualiza desse grupo, que na primeira fase vai se reverter basicamente naqueles que a gente conhece, que vai cair mais para vocês, né? Que é o grupo nacionalista, que é um grupo realmente ligado à questão política, o Graça Aranha, e que ele vai até falar na carta, né, que o Graça Aranha ele não aceita essas misturas antropofágicas e tudo mais, e são bem nacionalistas mesmo, que vai muito mais do cunho do Joaquim ali para falar da história. Como é que a busca pela identidade não é errado dos modernistas, né, mas é cada um procurando a sua identidade. E esse grupo nacionalista, né, que vai ser guiado pelo Menotti Del Picchia, e, evidentemente, vai se degladiar aí com um grupo chamado primitivista, que vai estar o Oso de Andrade, a Tarsila e tudo mais. E aí você imagina o Drummond
no meio dessa guerra, né, de literários fantásticos. E lembrando que o Manuel Bandeira ele já começa bem antes, ele começa no pré-modernismo, mas o Manuel Bandeira, diferentemente, ele é lírico. O Manuel Bandeira ele é o contrário. Ele prefere as coisas mais certas, não o contrário. Né? E o Mário de Andrade, que é o técnico, vamos pôr assim, o pesquisador, que deveria ser o contrário, ele é mais aberto. E aí você vê no meio, isso que a gente vai debater aqui nas cartas, o Drummond com o Mário de Andrade, e depois aparece o Manuel Bandeira dando pitaco. Então, essas epístolas modernistas que a gente não estuda na escola, né? Que vocês vão me dar a honra de falar aqui com grandes nomes aqui, que é legal, porque reverbera aquilo que a gente não vê. E eu falei hoje, e eu vou falar para aquela câmera ali, para convidar a galera para escutar depois, se não teve tempo, o que o FLI Itabira é, verdadeiramente. É isso, eu estava conversando com a Sandra aqui, que a gente pega um mundo acadêmico, que a gente aprende, a gente, Itabira, precisa de aprender com isso. A gente teve que debruçar para estudar as epístolas de Drummond, porque eu quero falar também que a gente aqui, Itabira, aprende também, e a gente aprende com essas pessoas fantásticas que vêm para cá. Hoje eu tive com Conceição Evaristo, eu fiquei, sabe, sem falar, né? Eu só chorei, né? Porque, meu Deus, Conceição Evaristo. Né? E, nossa, meu Deus. E aí, quando junta esse acadêmico, aí eu estou fazendo a comparação. Mário de Andrade é o teórico, é o pesquisador, é o acadêmico, com um cara que é mais solto, que é o Manuel Bandeira, que é a gente aqui da nossa terra, a gente une esse sincretismo, que é o acadêmico com o chamado currículo oculto, né? O currículo de sala de aula. Então, quando a gente hoje vê a premiação, hoje cedo, né, Sandra, com cartas, então a gente pensa assim, as cartas dos meninos para Drummond, hoje foi uma coisa assim maravilhosa, né? E Conceição Evaristo representando tudo aquilo, mas meninos, então é isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar desse momento, um lado nacionalista, mais fechado, buscando coisas mais concretas, tudo mais, e um lado mais estético e aquela coisa toda menos estética, assim vai. Então a gente vai bater esse papo aqui, espero que vocês entendam e apliquem amanhã, caso necessário, mas provavelmente Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oso de Andrade, Drummond, é figurinha da sua prova do Enem e ainda fica melhor ainda para a gente discutir. Quero chamar a atenção para uma coisa assim que eu acho que a gente deve considerar com bastante atenção. Nós sabemos que o Drummond ele é um poeta, ele é um cronista, ele faz textos espetaculares. E vocês devem estar perguntando por que a gente está se debruçando em cartas, né? Por que esse FLI é sobre cartas? Carta é um gênero literário. E o Carlos Drummond de Andrade escrevia cartas para todas as pessoas. Ele conversava por meio de cartas para os amigos que são escritores, mas conversava para o moço da venda daqui de Itabira, para o moço que era vizinho dele, para todo mundo. Ele mandava. Quem mandava carta para ele, ele respondia sempre, respondia de forma célere, ele respondia muito rápido. Então, a carta é uma forma da gente conhecer verdadeiramente o que o autor pensa e o que ele diz. Então, Drummond deixou muitas pistas para a gente. E aí, dentro dessas pistas, a gente vê assim, pequenos... eu vou falar assim, acho que cuidado até para eu falar. Fofocas. Mini barracos, né? Tem mini barracos ótimos que a gente quer conversar com vocês. Nós vamos colocar aqui duas situações. Se a gente está vindo dessa ideia de pensamento moderno, eu estou rompendo com o academicismo, rompendo com o que todo mundo fazia. Até então estava bombando o Olavo Bilac, lembra? Hora de Reis Estrela, todo mundo métrica. Era isso que estava bombando. Chega um cara no meio do caminho, né? E aí vai ter gente que vai gostar muito. E é isso que nós vamos falar sobre a poética da falta de estética. Não ter estética. É como você convida Vinícius na minha frente para uma festa chique. Vinícius vai, assim, apesar que hoje isso é normal, mas naquela época, Vinícius vai de calça jeans, tênis, ia ser um escândalo. Né? E é essa falta de padrão, essa dificuldade de padrão, que Vinícius hoje tem liberdade para fazer, que Drummond trouxe para a gente, essa liberdade. Para muitos, era muito difícil ver Vinícius sem uma roupa chique na festa. Para outros, já era tendência. E é isso que é a importância de Drummond. Drummond já começou sendo tendência. Então, eu gostaria que vocês dois me falassem sobre isso. Essa poética da falta de estética. Para Mário de Andrade, isso era uma coisa muito boa, não ter estética, ter liberdade. Agora, para Manuel Bandeira, isso era um problema. Inclusive, Manuel Bandeira chamou Drummond de feinho.
Olha que bafo, gente. Então, assim... Deixa eu pegar o trechinho e falar assim, ó, disso. feinho para burro, implicadinho. Essa foi a fala dele. Né? Por favor, vamos discorrer sobre isso. Sobre como que é a falta de estética, a poética da falta de estética. Para Mário de Andrade, isso sendo ótimo, como a liberdade de escrita, e para Manuel, isso sendo um problema, um incômodo mesmo. Ele estava, mesmo estando no pensamento moderno, ele tinha muita dificuldade com o que era muito moderno. Sobre essa falta ou presença de estética, vou deixar para a Max falar, mas fazendo aquele exercício que a gente até viu na quarta-feira aqui, em torno da inteligência artificial. Mesmo porque eu sou mais estético que o senhor. Muito mais. A gente é mais feio. Não, você Tinha tem que dar uma explicado. cutucada. Né? Eu tenho. Pois então, não sei que alguém acompanhou, teve essa reprodução, né, da troca mesmo de cartas entre Drummond e o Portinari. E teve aquela repaginação através de inteligência artificial, aquela coisa toda. Eu fico imaginando, claro, que na história não existe o si, né? A gente trabalha com um fato, com um documento, mesmo no sentido de tentar fazer uma leitura do passado, uma experimentação do passado, mas fico fazendo esse exercício a partir da questão da inteligência artificial. Se existisse smartphone e WhatsApp na época de Drummond, Mário de Andrade e todos esses modernistas, como que seria essa conversa? Como que seria a fluidez desse retorno que Drummond dava aos amigos? Mas, além dessa questão da estética ou da ausência de estética, acho que está muito vinculado também, como Sandra coloca no início, sobre o contexto histórico, também a ideia da negação de tudo que está vindo ali de trás. E, principalmente, a gente tem um elemento factual que marca A paixão muito... do Mário de Andrade por São Paulo, né, Joaquim? Sim. Que é esse urbano que você falou. Exatamente. E outra coisa que é muito importante a gente... Não deixa-se explícito, dentro do contexto das epístolas, mas muitas vezes na poética, como que o divisor de águas também externo, como foi a Primeira Guerra Mundial e como foi tudo que estava construindo ali ao longo da década de 20, fundação da União Soviética, Partido Comunista no Brasil, enfim, como tudo isso também vai estar vinculado a esse processo de rompimento mesmo, em relação a não só um passado histórico, político, social, mas que vai estar o quê? Vai estar explícito também nessa busca do que é uma nova reconfiguração da arte no Brasil. Na música, naquele Na período, música, o que estava Heitor rolando? Villa Só Lobos. conta dos meninos. Isso. Olha o Heitor Villa Lobos, mas buscando o quê? Uma outra coisa que estava com um pensamento forte, e já naquela época que não existia o conceito de decolonialismo, o samba. Por isso que o trenzinho caipira, as baquianas são vistas com muito respeito e como algo, Sim. mesmo sendo na cena clássica, era muito diferente, né? A sonoridade e as notas que ele traz. Tem um material, para quem tiver interesse, do SESC São Paulo, da pesquisa, a missão de pesquisas folclóricas do Mário de Andrade, que tem esse material remasterizado. É muito bacana esse material. Até faço uma dica para todo mundo aqui, nunca empreste livros, tá, gente? Só aqueles que estão querendo já que voe mesmo para outros estantes. Mas foi um material que eu tinha e emprestei, nunca mais vi. Mas é assim, fantástico o material e mostra esse lado pesquisador do Mário de Andrade, de ir a campo, de recolher dentro da busca dessa essência do Brasil, mas dessa reconstrução também, o quê? Dentro dessa ruptura, dentro de um contexto histórico específico, que é muito bacana. Isso, então eu vou me atrever, tá, a falar sobre isso, mas é engraçado, né, que no início da carta com o Mário, acho que é justamente isso que Drummond procura, né? Um porto seguro para ele falar das angústias dele, né, principalmente estéticas. Mas eu separei aqui, na verdade, eu pus a palavra insubordinação, porque aparece, né, você quer mostrar o livro de lição? Que ainda vai aparecer, inclusive, as primeiras cartas de Drummond para o Manuel Bandeira nesse livro aqui, ó, que é a Lição de Amigo, de 1982. Né, quando aí, imagina, você já vê um poeta já todo renomado, então você vê aquilo que a gente estava falando aqui, né, as conversas, né, de bate-papo mesmo, que a gente fica meio chocado, né, que espera. Mas eu vou me falar de 3 estéticas, temáticas importantes que está ali, que o Mário de Andrade, inclusive, chama o Drummond de pupilo amigo. Ele cria uma palavra, né? Então, pupilo amigo, né? Então ele já tem essa ideia de que o Drummond ele pode reverberar em Minas Gerais, né? Nessa sociedade agora de poetas mineiros, aquilo que ele pensa lá em São Paulo, né? Que quando a gente vai em São Paulo, você fica doido, né, Joaca? Aquela cidade cosmopolita, aquela cidade toda. E quando você está aqui em Belo Horizonte, você tem... É uma cidade que não é grande nem pequena, né? É uma cidade meio assim, que ainda resguarda aquele interiorzão. Ainda mais naquela época, que a gente está falando, década de 20, Belo Horizonte nem 40 anos ainda tinha. Estava num processo ainda de firmamento como nova capital. E, fugindo um pouco ao que é o recorte aqui,
se fosse uma redação tiraria 0 no Enem, mas não é isso. A própria ideia do Noel Rosa, quando visita Belo Horizonte, quando ele fica angustiado sem ter uma boemia pulsante como o Rio de Janeiro, que vão colocar São Paulo também nesse contexto histórico, que é nas duas referências de uma ideia de cosmopolitismo, né, desse contexto histórico, mas como eles olham para os mineiros em relação ao modernismo e colocam uma fé nesses mineiros. Isso, é isso que eu estou te falando. Então, Muito Mário de legal. Andrade, quando fala Drummond, pupilo amigo, ele tem essa característica. Cara, encontrei em Minas Gerais aquilo que eu quero reverberar. E, do outro lado, você tem um Manuel Bandeira que, quando visita Drummond, né, e ele dá ainda palpites, né, então são vertentes diferentes. Mas, basicamente, eu peguei 3 temáticas que falam nessas cartas, que é o lírico, que é o quer ser lírico, que entra no estético, né? E imagina que o lirismo, para Drummond, ele passa a ser um lirismo muito subjetivo, né? Porque o lírico, vamos pôr assim, acadêmico, o lírico é a mulher bonita, é a natureza maravilhosa de Canção do Exílio, o sol, é o amor e tudo mais, né? E aí vem Drummond com essas obras dele, meio que questionando isso. Lembrando que o Manuel Bandeira é muito lírico. Ele é muito lírico mesmo, e ainda mais, né? O Manuel Bandeira é aquele que tem pneumotóricos, é o mais doentado deles, né? Então, a vida para ele é muito importante se apegar àqueles momentos e tentar universalizar aquilo. Eles vão ter uma brigazinha sobre isso, do que é universal e do que é individual. Porque o Drummond está angustiado, inclusive fala do casamento, né? nas cartas, então isso é muito individualizado, tá vendo? Enquanto o Manuel Bandeira, ele é muito universal. Então, você imagina esse choque, né? Um querendo meio que eternizar a sua existência através dos poemas lindos, maravilhosos, né? Sobre a Teresa, inclusive, Manuel Bandeira, e você vê Drummond totalmente não querendo nem ser poeta. E aí ele fica nesse lírico, discutindo sobre modernismo em si também, e depois uma palavrinha que eles falam muito, que é que chama de construção poética. Então, eles dois falam um monte de coisa assim. O Manuel Bandeira fala assim, Mário de Andrade fala assim: o que é a construção do ser? Construção do ser. E o Drummond fala assim: e o que é ser poeta? Enquanto um está preocupado na estética de discutir realmente o que é a construção do ser humano no sentido estético, pesquisador, o outro, o que é ser poeta? Eu estou preocupado com que vocês aí, fazendo esse modernismo, aí, a Semana de Arte Moderna maravilhosa, e eu aqui, o que é ser poeta, né? Então, tem essa vertente. Eu não vou falar muito, que eu vou deixar saber. Aliás, o que é ser poeta, o que é ser um homem casado, ou fazendeiro, ou farmacêutico. A gente não vai adentrar muito, porque tem umas partes assim, aqui que ele fala. Foram 5 anos ele discutindo isso. Sobre que o casamento chega no próximo. Né? Gente, eles eram tão amigos, assim, inclusive, Drummond pergunta, né, assim, não é caso ou não caso, como é que eu faço, né? O Mário de Andrade fala: seja homem. Imagina o machismo, né, da época. Seja Naquela homem. época. Primeira coisa, seja homem. Então, isso Você já deu sua palavra. Eu nem ia né? falar sobre isso. Mas a gente entende o contexto da época. Ontem, numa mesa, uma moça que veio de Belo Horizonte perguntou, né, assim, Drummond tem um amor muito grande por Maria Julieta e fala muito pouco sobre Dolores, né? E desde o início ele já tinha essa, não vou falar que talvez seja uma dúvida, mas ai, meu Deus, uma insegurança, sabe? Uma insegurança com relação. Mas vamos lá. É bonito ver uma amizade que nasce na literatura. Há cartas dos dois poetas, né, entre os 3, que tem esse ar confessional, né? Aqui, ar confessional, sobretudo, com o Mário de Andrade. Com o Manuel Bandeira, questões muito sérias ligadas ao nacionalismo, as questões de jornais, eles mandam questões. Você viu isso que saiu? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Bem essas discussões políticas mesmo, né? Mas eu queria perguntar para vocês dois, como que essa amizade esbarra, acho que a gente vai entrar um pouco agora, um pouco na análise dos poemas, ou na proximidade que Drummond, na liberdade que Drummond dá aos amigos de mudar um pouco a sua obra, ou não, né? Então, assim, até que ponto a gente percebe a influência da amizade na obra drummondiana? Vocês dois. Então, vamos lá. Eu estava escolhendo um termo aqui para falar, né? Mas, só para contextualizar, o Mário de Andrade que apresentou os dois. Tá? Porque, na verdade, o Drummond é muito fechado mesmo, né? E a amizade dos dois é muito bonita, e o Mário de Andrade ousou, né, fazer essa... Olha, eu li um cara, vou te apresentar o Drummond, para você fazer isso. Né? Então, respondendo essa pergunta, eu vou direto naquela questão que a gente estava conversando.
sobre essa interferência de Mário de Andrade. Eu tirei a data certinha, tá? É 24 de novembro de 1924. O Mário de Andrade escreve, né, para Manuel Bandeira e fala assim: falamos, eu, CDA, eu e Drummond, ele chamava ele de Carleto, né? Carleto, né? Falamos de ti. E aí, nas cartas vão falando. E aí entra essa ideia do nacional e o chamado universal, que a gente vai falar. Aí surge sobre de Graça Aranha e tudo mais. Mas o Manuel Bandeira, a primeira poema que ele pega e vai falar de Drummond é o poema Noturno de Belo Horizonte, que ele quer entender, e aí a gente entende plenamente, porque o que a gente estava falando aqui antes, que o Manuel Bandeira é muito lírico. Então, quando ele fala assim, Noturno de Belo Horizonte, dá a ideia que o Joaquim logo falou, né? Que é aquela boemia, aquela coisa toda de ficar passeando pelas ruas de Belo Horizonte, porque é noturno em Belo Horizonte, e ele tenta entender o que Drummond quer dizer com isso, né? E ele vai perguntando Drummond sobre essas coisas todas. Eu acho que isso incomoda um pouco Drummond, né? Porque quem é esse cara que ainda não me conhece? Você está achando que ele é quem? Que ele é Mário de Andrade? Então, há um questionamento sobre isso. E, verdadeiramente, eu entendo que a questão é essa. O Drummond quer uma resposta de ser poeta. O que é ser poeta? O que é construir uma poesia? Como que se constrói uma poesia verdadeiramente? Porque ele não se aceita como esse... Só né? colocar um parênteses. Até então, ele estava finalizando farmácia. Como que ele vai ganhar dinheiro também, sendo poeta? né? Então, vocês entendem essa Eu questão estava com dele? dúvida. Não é vazio, né? Isso. A pressão familiar também. pressão Que ele familiar, fala, né? ele até fala assim, desculpa falar, ele estava falando assim, eu anoto umas coisinhas meio estranhas, né? Aí ele fala assim, eu tenho dois problemas, questões de coração e questão de profissão. Muita inquietação, porção de coisas, né? É uma porção de coisas. Então, Manuel Bandeira entrou na hora errada, eu acho. Eu acho que ele não tinha que meter o bitaco nas cartas entre os dois, né, nesse caso. Mas me chamou a atenção muito quando ele comenta sobre esse poema, Noturno de Belo Horizonte. E aí o Mário de Andrade, evidentemente, tentando apaziguar, né, entre esses dois, e me parece que conseguiu verdadeiramente, porque depois até eles se encontram e tudo mais, né, e nesse sentido. E, por um outro lado, você vê o Mário de Andrade, quando ele recebe a carta sobre aquele primeiro verso lá de infância. Meu Deus, meu Deus. Mas explica primeiro quando ele manda e como é que é. Medita. Não, por favor. Então, é porque, na verdade, a gente fica discutindo quem que vai, né? Então, nessa conversa, assim, desse primeiro verso, né? Aí ele recebe o poema Infância, né? E aí ele fala assim, café preto, café que nem preta velha, né? Esse primeiro verso que fala que o pai de Drummond ia para a fazenda. Aí o Mário de Andrade fala assim, Drummond, aí ele ousou, né? Ele fala assim, Drummond, eu não sei se seu pai está na fazenda ou ia para a fazenda. Eu acho, só que aí eu acho mais lindo de Mário de Andrade quando aí ele fala assim, olha, ele fala assim, ó, você compreende, Carlico, né? Isso são rusgas desimportantes, inteiramente, agora me desmancho, né? Inteiramente quase. Então, ele fala sobre isso. Eu não sei se seu pai estava na fazenda, não está na fazenda, mas isso é tão desimportante. Então, ele é tão elegante para falar com o Drummond. É tão elegante quando ele fala isso, né? E encontra o outro, não. O outro vai e fala assim, eu não gostei dessa parte, muda aí. E Drummond não muda. Então, são essas vertentes. Mas né? ele faz, para vocês entenderem, ele fala o seguinte, no início do poema, porque Drummond ele escreve o poema, manda para Mário e fala, dá uma olhada. Aí, Mário... Isso é chamada, aí, né? isso é chamada na teoria da literatura como crítica genética. É como você faz um texto, manda para o colega achura, dá um traço e fala, troca essa palavra por essa. Era isso. E aí, então, ele manda Infância e tinha aquele poema, naquela parte. Meu pai ia para a fazenda. Aí, o nosso amigo Mário fala assim, por que você não coloca? Ia para o mato da fazenda. E aí ele fala essa questão de Marx. Se você quiser mudar, não precisa mudar, porque não é quase nada, não muda. Só que Drummond, amigo, muda para o jeito que a gente conhece. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Ele ouve Mário. Ele ia para o campo, mas ele completa. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Ele dá a destinação para onde o pai ia, porque ele ouve o amigo. Então, é amigo mesmo, é amigo anjinho. Agora, o amigo capetinha, nós vamos chegar nele. Você quer falar do amigo capetinha? Não, Vamos falar do amigo capetinha, do que ele pediu para mudar?
Ô, gente, é tanta carta que, na verdade, você fica perdido assim, eu selecionar o que é mais legal, né? E, de novo, são coisas assim que a gente não está acostumado a usar no nosso mundo do dia a dia acadêmico, né? Porque, como diz o outro, né, Joaquim, não cai no Enem, né? Então, o que cai no Enem, o que não cai no Enem? Existe um abismo, né, agora na educação brasileira, aquilo que cai e não cai no Enem, né? E sobre isso a gente tem que também largar um pouco essas amarras também, né? Porque quando a gente fala de poética, quando a gente fala de música, quando a gente fala de estética, ela está muito mais para nos sensibilizar do que necessariamente criar todo um padrão voltado a uma formação específica. Eu acho que a poesia e a arte têm essa função, exatamente de tocar, de sensibilizar, de engajamento, que é importante também, que perpassou também muito a obra do Drummond também, como do Mário de Andrade, que vai ser muito importante. Agora, Sandra, quando a gente fala dessa angústia, só voltando nessa parte aqui, já que a gente está aproveitando aqui para fuçar as gavetas de Drummond, quando ele... A gente não sabe, né, porque é um livro que foi lançado após a morte dele, quando ele volta no passado para falar dessa angústia do casamento, quem que é a musa inspiradora para o amor natural? Que eu fico me colocando nesse questionamento. Mas não vou entrar também nesse detalhe, não, né? Porque alguém conhece o Amor Natural, que é um livro de poemas eróticos do Drummond. A gente não vai entrar nele, não, mas é um livro bastante consistente, uma poética linda. Eu acho que está muito ligado a esse noturno drummondiano. Exatamente. O que ele fez nesse noturno, a gente não sabe. O bacana, o Sandra estava falando do Manuel Bandeira, é que, na maioria das cartas de Drummond, ele passa a ter um cunho mais conservador depois. E, inclusive, Manuel Bandeira escreve para Mário de Andrade falando assim, olha, o que eu gostei desse mineiro é que ele é mais simples, ele não é muito literário. É porque Drummond, na verdade, não queria ouvir, né, verdadeiramente a posição do Manuel Bandeira, né? Então, ele fala isso, né? Esses são simpáticos. Ele fala assim, esses mineiros são simpáticos. Eu acho que o Manuel Bandeira, realmente, ele se sente... mais desconfortável, né, com o Drummond, porque o Drummond, acho que ele era doido com o Mário de Andrade, né? Ele era apaixonado com o Mário de Andrade, então é injusto com o Manuel Bandeira também. Mas eu acho que tem uma questão de cosmovisão, você não acha, não? Porque, acha, assim, por isso que tem essa para vertente. Mário, essa simplicidade é que é a maravilha do cotidiano. Para Manuel, é ingênuo. Isso, então. E o Manuel Bandeira, a gente não pode esquecer, gente, ele é doentão. Nossa, eles me dão um tchau assim, passando assim, eu fico... o Manuel Bandeira, ele é doente, ele tem que viver a vida. Então, o gosto do café da manhã, você imagina ele lendo esse poema de Drummond falando do passado, queira ou não queira, meio romanticamente, café preto, café da... Sabe? Então, o café passa até o cheiro que Drummond tinha. Para o Manuel Bandeira, não, o café é café. O café é dali na hora, que ele tem que tomar, porque ele não sabe se vai conseguir tomar de novo. Sabe? Tanto é que, quando ele fala de Teresa, aquele poema de Teresa, eu falo muito com os meninos, quando fala sobre a questão do amor, que Manuel Bandeira fala assim, a primeira vez que vi Teresa, ela tinha cara de perna. A segunda vez que vi Teresa tinha os olhos muito mais bonitos que a perna. Depois que terceira vez que vi Teresa mudou meu mundo, Teresa mudou meu tudo. É aquele machismo que a gente fala mesmo, a gente olha primeiro a questão estética, a questão da mulher na perna e tudo mais, mas depois que ele viu Teresa verdadeiramente, meu Deus, ele apaixonou, né? Então isso é muito lírico. Isso para Drummond é impossível. Drummond não vai falar um amor assim. E Mário de Andrade, imagina, um cara totalmente deslocado e tudo mais, pega o Macunaíma, que a gente, quando você discute Macunaíma, você não entende Macunaíma, porque Macunaíma está além do seu tempo. O amor de mãe de Macunaíma para a mãe dele, quando ele faz o xixi na mãe, para a mãe não pegar o pernilongo, não incomodar, a gente vê aquele como um absurdo. Mas, na verdade, ele tomava conta da mãe. Né? Então, a gente não tem essa vertente. Eu acho que o estético, de novo, né? O fazer xixi, né? Não é estético. Mas, para o Mário de Andrade, olha, vocês não estão prestando atenção, né? Ele está fazendo xixi para não ter o pernilongo na perna dela. Então, acho que eles têm isso. Então, é injusto com o Manuel Bandeira quando a gente fala isso. E Manuel Bandeira que é uma coisa universal, porque realmente ele precisa de se eternizar, porque ele sabe que o tempo dele é curto, né? Enquanto você tem um Drummond angustiado, se questionando como poeta, como pessoa, como profissional, o que eu vou fazer e tudo mais. E o Mário de Andrade, verdadeiramente, nessa... Ele já é uma sumidade, né? O Mário de Andrade realmente domina a música. É autodidata, né, Joaquim? O Mário de Andrade é um autodidata, pesquisador nato, e que deixa, na verdade, uma obra imensurável para a gente, né, nesse caso. Então, de novo, assim, deixando bem claro,
questão do nacional, do representação nacional, identidade nacional, e o universal. O Brasil precisa se ver lá fora. Então, essas cartas, elas discutem muito isso, né? O meu poema, só que o Mário de Andrade vai assim, tá, o seu poema é isso, 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 adorei, adorei, adorei. Só que, do outro lado, você tem o Manuel Bandeira, peraí, tá, mas é o seu. E o universal? Pois é isso que eu quero conversar agora com vocês, nesse momento. Porque nós estamos falando de antropofagia, comer minha própria cultura. Drummond, para ele, o mundo é Itabira. Né? E ele expande esse mundo até isso ficar universal. Para ele, o mundo é Itabira e ele é respeitado nesse pensamento por Mário. Para esse incômodo que Manuel tem de achar que Itabira não vou falar que é pouco, mas que Drummond poderia colocar mais mundo São Paulo, mundo nacionalista, mundo outras questões políticas, sabe? Eu queria que vocês falassem sobre isso, Drummond, trazendo a cultura, a sua própria cultura, para o local, e do local expandir ao extremo, até ir para o global, como que é isso para eles e para vocês também? Como vocês pensam isso? Modernismo. Acho que tem dois contextos muito específicos aí no sentido de vivência mesmo, né? Se a gente pensar o Manuel Bandeira, a trajetória dele, em comparação com a trajetória do Drummond, quando você coloca essa identidade com o local, com a geografia Itabira, e como que isso marca ele vai fazer esse caminho, do local para o universal. Exatamente. E dentro do contexto do Bandeira já é diferente. Esse cosmopolitismo que já molda esse universalismo dele, ele entende em Drummond que um localismo demasiado, nesse sentido, na busca de uma urgência desse crescimento, no que o Marx colocou para a gente, no sentido do recorte da poesia, no sentido de dar esses apontamentos na poesia do Drummond, buscando esse universalismo. E o Drummond, não, vamos devagar com o santo, porque o Andor aliás, devagar com o Andor, porque o santo é de barro. Vamos devagar, vamos pontual, dentro dessa leitura que, pelo menos, a gente faz. Quando a gente pega, por exemplo, essa exaltação do Drummond, na busca, que também é importante hoje, na contemporaneidade, perceber Itabira como um lugar universal. Se a gente pensar os 3 livros dedicados exclusivamente a Itabira, são poucos. Aliás, nem sei se citar aqui outro poeta que vai reservar esse lugar de excelência e de exaltação à sociedade. Boitempo 1, Boitempo 2, Boitempo 3 é a grande coletânea de Itabira. Mas com relação à questão histórica também, Joaquim, me fala como é que estava esse período aqui que a gente vai agora, de 24 até 50. O que estava acontecendo, isso que impactou tanto a vida de Drummond, porque o que faz com que o Manuel insista tanto nessa questão nacional com ele, para que isso apareça nos poemas? Primeiro que, na verdade, a gente tem todo o contexto da década de 20 que a gente citou no início. A questão do socialismo, a questão do entre-guerras. O entre-guerras marca muito também esses poetas, porque quando a gente fala dessa angústia da vida pessoal, que talvez a gente possa perceber também como um localismo também, né, dentro dessa ideia que vai refletir na poesia de Drummond, ao decorrer do processo, eu não sei se existem essas convencionalidades teóricas de primeira, segunda e terceira fase do modernismo, mas quando a gente pega 30 a 45, que é posterior ao que a gente está falando aqui agora, Drummond vai estar mais universal dentro desse processo. Que potencializado por um contexto histórico também. Que dentro de uma sensibilidade de um homem que percebe politicamente o que está acontecendo no mundo internamente e que vai criar essa angústia, porque se no primeiro momento ele questiona essa oligarquia na qual a família dele pertence, que é importante dentro do contexto de Itabira, mas que ele critica, em certo sentido, essa realidade política também, compactuada pelos modernistas, de uma forma geral, esse controle exercido por essas elites agrárias. Mas quando, a partir de 30, acontece a ascensão de Vargas pós-revolução de 30, e, sobretudo, depois, indo um pouco mais longe cronologicamente, em 37, com o estabelecimento do Estado Novo e uma inserção de uma realidade ditatorial no Brasil, isso gera um novo ciclo de angústia. Aliás, a angústia vai estar sempre presente. Eu ouso dizer, né, vou ser atrevido agora, igual para a gente poder dar uma chancelada, que a gente vai chegando no final, que a gente fica nervoso, porque a gente não falou tudo quem queria falar, né? Então, basicamente, eu ouso dizer que isso é um barroco, um novo barroco, né? Esse conflito, né? Neo-barroco, porque o romantismo já era meio novo barroco de novo, né? Mas, na verdade, é o que os estudiosos falam, e eu chancelo que o Afonso Romano de Santana, o grande
precisa vir também aqui, né? Eu vou ficar igual um doido lá. Então, ele fala, né, das fases de Drummond, e ele fala dessa antinomia, que a gente chama de antinomia. Por que chama antinomia? Porque o Drummond ele não vai fazer esse conflito entre eu e o mundo. Ele vai falar que ele é ele e o mundo. Eu acho que isso, o Manuel Bandeira fica desconcertado, porque ele quer uma resolução para isso, e ele não fala. Então, olha, nós somos antinômicos, nós somos eu e o mundo ao mesmo tempo. E o Drummond, na primeira fase dele, que ele, vamos pôr assim, pelos estudos, ele é maior que o mundo. Eu sou um poeta gauche, eu sou errado, eu sou torto. E ele, verdadeiramente, quando... Aí a Adélia Prado também, meu Deus, como é que não lembra dessas pessoas? A Adélia Prado pede licença para ele, desculpa, mas eu sou mulher. Isso é só Drummond que faz. Você pode ser um anjo gauche que veio falar com você, você é gauche, mas meu anjo carrega bandeira. O meu não, o meu é diferente. E Drummond fica louco com isso, né? O Manuel Bandeira, eu acho que ele não soube lidar com Drummond nesse sentido, entender esse sentido. Então, o eu e o mundo ali, primeira fase, Drummond, o eu lírico maior que o mundo, a cidade pequenas e tudo mais, e ele já querendo alçar voos mais altos universais, quando chega a Segunda Guerra. Então, imagina, entra Sentimento do Mundo, que a gente já discutiu tantas vezes, né, Sandra? Sandra escolhe um poema, Choro, eu choro, e Sentimento do Mundo é ele igual ao mundo, né? Ali ele fica igual. E quando vai chegando lá em Claro Enigma, Claro Enigma, eles não dá mais. Aí vem hoje, a menina faz um poema, uma carta ganhadora, fala da mesa. E fala, Drummond. Drummond tinha que escutar isso. Eu estou morrendo de medo dele responder para ela. Pedro ouviu. Pedro ouviu por ele. Não é? E ela fala assim, Drummond, a sua mesa não é maior que a minha. Você não está entendendo que a mesa na minha casa... Aos domingos, o frango assado, ele tem gosto de saudade, mesmo sabendo que no outro domingo estarei lá de novo. Eu não sei se é frango, saudade ou saudade de frango. Júlia Meu Deus, você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou dizendo isso. Então, esse conflito do individual e universal, ele marca verdadeiramente, eu acho que a história de nossa literatura. Ele não marca só, eu acho que o Drummond, sem querer ser profissional da literatura, ele conseguiu reunir isso tudo, e eu vou te falar aquilo que eu tenho anseio. Eu escutei isso recentemente. Por que nós não temos ainda um ganhador de Nobel no nosso Brasil? Por que nós não temos ganhador de Nobel? E aí um estudioso, um acadêmico, foi em Berna e perguntou isso lá. E a resposta deles, já que você quer escutar, não vamos falar. Porque vocês não lembram dos seus heróis. Vocês não lembram dos seus heróis. Vocês esquecem dos seus heróis. Todo mundo que ganha aqui o Nobel é premiado porque ele lembra dos seus heróis no presente, no passado e no futuro. Vocês esquecem. Então, aqueles que estão aqui me assistindo, estão aqui conosco, eu digo assim, né? O nosso herói é o nosso dia a dia, é a nossa aula. O nosso currículo maior não é o acadêmico, né, Joaca? Não é universal, mas nosso currículo ele é individual. É aquele construído para a vitória dos nossos alunos, para a vitória dos meninos que amanhã farão essa prova. Vou, mais uma vez, pedir licença a falar a palavra famigerado do Guimarães Rosa. O famigerado tem dois sentidos, o famigerado de ruim, mas o famigerado de bom. Esses meninos são famigerados. Eles são bons. Então, amanhã, eu falo muito com eles assim. O menino me passou uma mensagem hoje, antes de chegar aqui, né? Foi, Max, o que eu uso de repertório para falar de minoria? Eu falei assim, olha, eu queria te perguntar, porque, na verdade, você sabe muito mais do que eu. Se eu tiver que escrever uma produção de texto para você, eu serei pior. Porque você me ensina. E é assim, né? Então, existe esse troco. O universal passa a ser individual. E aí, de novo, Sandra estava comigo. Gente, desculpa falar isso aqui. Desculpa, Sandra. Ela estava comigo na porta do Rosarinho. Você estava lá. E aí a gente estava dando uma palestra lá e saíram os meninos. Aí um dos meninos chegou para mim e falou assim, um menino muito racional. Chegou na porta do Rosarinho, Sandra estava junto, ele falou assim, eu sou um miguelim. Eu falei, por quê? Porque eu não enxergava sem aqueles óculos. Eu falei, que óculos, né? Ele falou assim, é porque o óculos é usado para a gente enxergar o além, mas eu não enxergava nem perto de mim. Eu sou um miguelim. Sandra está lá junto. Então, nós somos miguelins nesse mundo, esse palco maravilhoso, e a oportunidade que a gente tem aqui para falar para vocês
Eu acho que cada pessoa aqui tem uma verdade, mas a verdade maior é aquela que está escrita em palavras, que eles tiveram coragem de escrever. Que tenhamos mais coragens de serem universais, e mais para ser universal e individuais. A inteligência que a gente espera, que a gente busca, ela não está ligada apenas a termos rebuscados. As redações que ganharam são redações que falam do simples, do prosaico, de forma encantadora. Carlos Drummond de Andrade ele fazia isso de um jeito que ninguém conseguiu fazer até hoje. Ele é considerado entre os 10 maiores poetas do mundo, porque ele fala que no meio do asfalto nasceu uma flor. Há vários tipos de paz, pare tudo, né? Porque no meio, no cantinho, nasceu uma flor. É como que você faz várias interpretações com relação a isso, de um fato muito corriqueiro, de uma coisa muito cotidiana, você para e olha para aquele acontecimento absurdo de que uma flor rompeu o asfalto, de que um menino negro conseguiu passar na faculdade, de que uma pessoa pobre conseguiu romper o que ela esperava e conseguiu porque ele quis, que uma pessoa que tem tudo que é possível contra para que o que ele queira aconteça, e mesmo assim ele rompe aquilo e vai. Então, a poética drummondiana está muito ligada a uma força absurda que vem do local, dos ensinamentos dele. Conversando com o Lúcio Sampaio, outro dia, do Cometa, né, a pessoa que criou o jornal Cometa, ele me falou que Carlos Drummond de Andrade, ele não queria muita coisa, ele achou, não ficou feliz com o nome da Avenida Carlos Drummond de Andrade, e falou, olha, por favor, eu prefiro que você faça uma homenagem ao meu pai, porque o meu pai fez mais pela cidade do que eu. Meu pai tinha uma fábrica, meu pai tinha empregados, meu pai ajudava as pessoas carentes, meu pai colaborava na igreja, meu pai fazia vários trabalhos na sociedade itabirana, meu pai fez mais do que eu. Faça uma homenagem para ele. E aí ele pediu, e aí Lúcio foi e buscou. E aí a homenagem, eu quero contar para vocês verem como que é tão simples. Sabe aquele pedacinho que vai da Praça Redonda, em frente ao Bretas, a prefeitura, e finaliza assim, no início da Cristina Gaziri? Aquele pedacinho, né, a avenida mais curta de Itabira, Carlos de Paulo Andrade, o nome do pai de Carlos Drummond de Andrade. Drummond, gente, quando ele ficou sabendo que aquele pedacinho teve o nome do pai, ele ficou muito feliz. Ele pediu que ficasse, pelo menos, mandasse um pedacinho, o jornal liberasse um pedacinho para ele fazer um agradecimento. Ou seja, um homem tão grande para Drummond como pai, Drummond tão feliz porque o pai dele foi homenageado com um pedacinho em Itabira. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso, tá? Agora, Sempre. por favor. Não, eu só quero agradecer mesmo e pedir a parte aqui para poder, se vocês me pedirem, né, para abençoar esses meninos amanhã. Bonitinho. Mas para de chorar. No fim, eu vou deixar essa pessoa que é a nossa última fala. Para. Agora, como a gente tem 10 minutos, eu quero ver. Assim, nós temos tempo assim, Lua está ali em cima. Vamos pedir duas. Perguntar se alguém tem alguma como fala? Eu esqueci o nome? Pergunta. Obrigada, Marli. Gente, vários dias sem dormir. Fli Itabira é isso, Palavra é alegria, simples, é paz, é felicidade, nos mas faltam. Dormir a gente não dorme. Alguém tem alguma pergunta para fazer para os nossos dois convidados? Que não seja de Enem. Vou falar sobre isso. Alguém tem alguma pergunta? Isso é bom, hein? Isso é ótimo. Como diz Manuel Bandeira, ele é simpático, eles são simpáticos. Nossa, Max, eu acho melhor a gente fazer as últimas últimas considerações aqui. Vamos agora dar as últimas considerações. Eu quero começar por Joaquim. Beleza, vamos lá. Esses são os nossos últimos minutos. Por favor, além do tema, você gostaria de falar sobre as obras epistolares de Drummond e um recado para esses meninos, para a nossa plateia e quem nos ouve pela internet. O que mais marca, né, nessas questões, de novo, vem a angústia. Isso, na verdade, eu não sou especialista em Drummond, não sou estudioso de Drummond, assumo que eu experimentei Drummond e continuo experimentando. E quando eu tenho contato com essa documentação, a perspectiva da angústia me chama muita atenção, e como documento histórico e que a poesia dele serve também como fonte,
de novo, é explicitada essa angústia. E nesse trabalho de pensar a angústia de Drummond no contexto da Segunda Guerra Mundial, e voltando aqui agora, aproveitando também, dando recado para todo mundo, independente se são aluno ou ex-aluno, amigos, enfim, é que a gente vive um mundo angustiante ainda na contemporaneidade, pela repetição de tudo que a gente viu, que Drummond vivenciou e a gente está vivenciando hoje também. E uma coisa que Drummond traz de uma perspectiva tão primorosa, e que eu gostaria que isso ficasse para qualquer um que esteja aqui presente, é a ideia de exaltação à dignidade humana. Independente de Enem, independente de profissão, independente de qualquer coisa, a dignidade humana ela deve prevalecer, e o que a gente está percebendo aqui, e aí sim, como elemento de estudo, eu vou fazer uma referência a Hobsbawm, e o que deixa a angústia na contemporaneidade é que a gente está caminhando a passos largos à escuridão, de alguma forma. Mas, sobretudo, os nossos alunos que estão aí para potencializar mudanças que vão exaltar, por outro lado, dentro de um paradoxo, políticas afirmativas que a gente vem acompanhando, de ver uma Conceição Evaristo palestrando, a gente vê uma Ailton Krenak palestrando como membro da academia. O problema da Academia Brasileira de Direitos é importante, esse referencial mas ele já é Ailton Krenak e tem toda uma literatura indígena por detrás daquilo, uma robustez por detrás daquilo. Isso é dignidade humana, o reconhecimento disso. E perceber o que acontece dentro de um universalismo, agora não estou nem falando do indivíduo, mas também do indivíduo, do universal, a gente ter essa sensibilidade crítica na busca dessa dignidade e não ver com normalidade tudo que se passa dentro do que está rolando aí. E aí, antes de passar para Max, Drummond, volto a falar, leiam Boitempo 1, 2 e 3, porque lá ele já vai falar coisas que hoje, por exemplo, Skip fala Quanto Vale, no clipe, ele já falava isso há muito tempo, né? E era muito mal interpretado, por causa de que Vale era mãe doce. Né? E era muito... Aquela história que vocês já conhecem sobre ele. Mas o que ele queria dizer ali é a pessoa política, o ser político, não ligado a partido. É a pessoa que já engajado e que já pensava nisso. Né? Para que tenha bem-estar, para que eu fique bem, todos temos que ficar bem. Eu não posso ficar bem sozinho. Eu não posso estar no Rio de Janeiro achando que Itabira está sendo totalmente dizimada pela empresa que é mineradora, porque vai pegar, vai acabar com a nossa produção mineral, que vai ter fim. Eu não posso deixar isso à toa. Então, isso aparecia sempre nos jornais, nas crônicas. Então, ele usava a literatura para ser voz. Então, no trabalho de vocês como pessoa, pensem na dignidade humana como voz. O Felipe Itabira, quando dá voz às crianças para a redação, quando dá voz a nós aqui das mesas regionais, das mesas locais para a gente falar, a gente tem que pegar essa oportunidade e transformar isso em voz para ecoar. Arrepiei até minha perna, meninas. Arrepiei toda aqui agora, que tiver. Nós temos que fazer esse conhecimento ecoar. É isso que ele já pensava. Né? Agora, finalizamos com o meu amigo Max. Vamos lá. Eu me comportei bem. Comportou, não tem nem penso. Você jura que não chora, juro. Então, para encerrar, né, eu quero aqui dizer que eles me pediram uma mini biografia, né? E eu falei com a Sandra, e Sandra me xinga sempre. Né? Eu só quero dizer que meu pai é costureiro, ele é alfaiate. Minha mãe é costureira e recentemente ela me disse que o sonho dela, ela escreveu uma carta, porque minha mãe realmente ela não domina a arte da escrita. Então eu, como professor para ela, é um orgulho gigante, né? E ser ganhador do Fli Itabira com carta, isso é um divisor de águas na minha vida que não tem tamanho para dizer que, como eu disse hoje lá com o Afonso, as palavras, às vezes, vai faltar sempre para mim, mas a lágrima ela responde. Né? Então, eu quero dizer que, chancelando o que meus dois amigos fizeram, amigo de vida, né? A proposta de redação do Enem, ela pede justamente que seja você. Não que é uma proposta feita universal, né? É que é uma proposta feita realmente do seu coração. Então, naquele momento que você estiver lá, você não está sozinho, porque existe uma energia tão maravilhosa. Eu acho, até falei isso com a Marli, né? Que na hora que a Sofia estiver fazendo a redação, na hora que ela sentir uma dificuldade, a mãe dela está lá junto. Todos nós estamos juntos. A energia está junto ali, né? E se mesmo assim faltar alguma coisa, levanta assim. Eu falei, dá uma piscadela. Levanta a mão lá.
né? Olha lá, dá uma piscadela e fala assim, e saiba que você está preparado. E você está preparado. Não tem ninguém que te tire isso. É a dignidade. Porque você conquistou isso. E, mais uma vez, digo, é seu direito de vencer. Nós temos o direito de vencer. A vitória é nossa, a vitória é sua. E aquilo que eu falei com o William na palestra anteriormente. Minha fé cansada. A minha fé é cansada nos homens. Mas quando eu vejo meninos maravilhosos como esse, renova a minha fé. Né? Renova minha fé. E aí eu digo no Joaquim, eu achei que a minha geração tinha errado, mas quando eu vejo isso aí, eu acho que a gente não errou, não. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Se eu falar cada nome aqui, vai ser uma lágrima diferente, porque cada um de vocês aqui marcou a vida da gente de maneira maravilhosa. Eu tenho amigos aqui para a vida inteira, alunos que me ensinaram muito mais do que eu aprendi. Muito obrigado, verdadeiramente. Com muita alegria, até com um pouquinho de, não fala tristeza, né? Impressou o jornal, Max? Esse aqui. Ô, Sandra, Oi. só te interrompendo, eu não falo nem de tristeza, eu falo, por mais que tenha angústia, exista, mas tem alegria sim, porque o que a gente está vendo nessa geração é a não aceitação do racismo, é a não aceitação da LGBTfobia, a não aceitação do que vai, ao contrário, a dignidade humana, do que há uns 20, 30 anos atrás. Lembrando que a prova do Enem amanhã é colorida, hein? Ei! A gente, isso que Joaquim e Max bem lembraram, né? Nós somos vocês são melhores, melhores do que nós, sabe? E nós pedimos para vocês, aqui é Sandra, é Max e é Joaquim, busquem sempre retomar quem vocês são. Eu sempre tenho aquela música da Pitty, né? Seja você, seja local, sejam os valores que vocês têm, escrevam dessa forma que vocês conhecem, não busquem coisas absurdas. Volto a falar, a Júlia hoje ganhou a redação falando dos temas mais puros e caros do ser humano, que é a família, né? Não tem nada mais caro, mais puro, mais importante. E ela escreveu isso com um lirismo muito, muito bacana. Antes de finalizar, convido para a próxima mesa, que é às 16h30, Escrevivências Negras, com a professora Juscelia, Eva Gonzaga e Maria Geraldo dos Prazeres, que vão falar sobre aqui, que é um tema baseado, né, a partir da obra de Conceição Evaristo, vai falar sobre a coletividade. E uma escrita feminina, uma escrita de mulher negra. E mais tarde a gente tem, às 18 horas, Arte como Resistência, Literatura Marginal, 10 anos de Tiago Skip, vocês estão convidados também. E para a gente, Fabão vai estar. Tiago, Elder Black, Fabão. E às 19h30, para a gente fechar as mesas de Itabira, nós vamos conversar com Rafael Sá, vai conversar com Geni e Rafael Fernandes sobre como que a obra drummondiana ganha corpo nas artes visuais. Eu quero registrar aqui, como curadora local desse ano, uma alegria, um agradecimento especial ao Afonso Borges, a toda a equipe do FLI Itabira. Ai, me deu vontade de chorar agora. Porque Carlos está aqui, Carlos veio de Araxá, Lu é nossa, produtores aqui do FLI, os meninos de fora. Nós temos uma oportunidade, gente. Vocês são novos, vocês não sabem da importância. O tempo que eu estava na fundação, nós lutamos para que a FLI viesse para cá por vários anos. A gente foi a FLI Paracatu, em Paraty, nós já sabíamos da FLI que existia em Araxá, e a gente sabia que nós merecíamos uma FLI Itabira por Drummond e por nós. Há 3 anos... Isso, claro, nós somos os nossos ancestrais. Muitas pessoas não estão aqui porque nós só conseguimos fazer 14 meses esse ano, mas nós não podemos deixar de falar de alguns temas importantes, de alguns vieses importantes. E esse lugar é um lugar que é nosso. Hoje somos eu, Max, Joaquim. Amanhã são vocês que estão aqui. Esse lugar é nosso. É nosso. Nós não podemos ter nenhum direito a menos. Nós queremos 3, essa é a 3ª FLI Itabira, hei de viver para ver a 30ª edição do FLI Itabira com vocês. Eu quero agradecer com muito carinho, Max, muito obrigada, Joaquim, muito obrigada, todos vocês, muito obrigadas, e até uma próxima.
vale um ponto só. Vocês podem tirar foto? Um ponto só.